do melhor bar do mundo que foi eleito na semana passada. E ele foi eleito o melhor bar do mundo semana passada, um bar de Barcelona, que estava visitando esse bar aqui de Berlim. Aí eu falei, vou para lá então. E nem sei porque eu tô contando essa história já para vocês. Vou para lá então. Então eu preparei tudo, não sei o quê. Aí eu fui para lá, tomei um drinkzinho, voltei para cá, terminei de preparar a apresentação e cá estou falando com vocês. Estou falando isso daí para quê? Porque a gente pode fazer um pouco de tudo e porque eu queria enrolar, que eu sabia que as pessoas iam demorar para chegar aqui. E o que eu quero falar? Primeiro, oi, eu sou o Fê Pacheco. Eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre como que a gente trabalha com influência e tudo mais. Até porque eu sou uma pessoa que trabalha há 14 anos com marketing digital. Trabalha 14 anos nesse meio e já trabalhei com tudo. Já trabalhei em agência, já trabalhei contratando influencers, quando a gente contratava influencers assim no Orkut. Há tanto tempo que eu trabalho com isso, né? Então, desde os meus 17 anos eu trabalho com isso. E já fui também criador de conteúdo e sou agora mais pro lado de empreendedor, que eu tenho meus cursos, eu tenho um curso de Stories, que é o primeiro curso 100% no Instagram do mundo, eu tenho 3 mil alunos dentro disso. E quando eu me desempenho para falar, eu só vou falando, e é muito estranho para mim falar sem feedback do público, né? Então, eu só vou falando mesmo. E assim, eu acho interessante porque eu prefiro sempre falar que eu sou um criador de conteúdo, mas no fim, o que é um influenciador. E por que eu prefiro falar que eu sou um criador de conteúdo ao invés de falar de influenciador? Porque eu acho que isso que é uma coisa muito importante quando a gente fala de influência, porque a galera coloca, por exemplo, na bio, né? E muita gente coloca, tá tudo bem, mas coloca influencer. O que significa você ter influencer? Porque, para mim, todo mundo é influenciador. E eu costumo falar muito sobre isso, sobre o fato de qualquer um poder ser influenciador. A partir do momento que você está exercendo qualquer influência em cima de alguém, você é um influenciador. Eu gosto muito de dar o exemplo da minha avó. Minha avó é uma pessoa, primeiro, minha avó é uma pessoa muito engraçada, que ela tem muitas amigas, e a minha avó tem 78 anos, muitas amigas, e tudo que minha avó fala, as amigas vão atrás. E sempre foi assim. Minha avó, então, é uma pessoa muito influente. Ela é uma influenciadora dentro do campo dela. E eu gosto muito desse exemplo porque eu acho que tira um pouco do peso quando a gente falar, por exemplo, de influência online, de falar nas nossas plataformas sobre as coisas que a gente gosta e sobre as coisas que a gente está consumindo e tudo mais. Existe muito esse estigma, essa ideia de, não, eu vou falar porque eu não sou influencer, eu não sou isso, não sei o quê. E é engraçado isso, não sei se vocês já passaram por isso, e eu sempre passei por isso, e principalmente aqui na Europa, que as pessoas são totalmente assim, a galera acha que aqui na Europa é super tecnológico, primeiro mundo, afinal, né? E não, aqui inclusive usam fax para resolver as coisas. Fax. Eu nunca usei fax na minha vida, vim usar depois dos meus 25 anos aqui na Europa. E, enfim, e aí, e aqui eles costumam muito, por exemplo, você está fazendo um stories na rua, eles falam, ali, o influencer, é influencer, não sei o quê, né? Então existe esse estigma em cima de você falar, de você ser um influenciador e você ser um blogueirinho, né? Que até existe, isso daí eles colocam como uma coisa ruim. Só que, na verdade, todo mundo é influenciador. E todo mundo pode exercer essa influência. Não importa se você está falando, assim, pessoalmente com alguém, ou se você está falando nos seus stories. Então, acho que quando a gente tira um pouquinho esse peso de, será que eu posso falar sobre isso? Será que eu posso vender alguma coisa? Será que eu posso, não sei o quê? Quando a gente tira um pouquinho esse peso, eu acho que facilita muito para a gente realmente falar, sou influencer sim e você também, sabe? Porque eu passei bastante por isso, eu não sei, de novo, se vocês passam um pouco por essa ideia de pessoas até te julgarem por causa disso. E eu acho que a resposta, assim, minha avó também que a resposta que eu sempre dou. Minha avó é uma das maiores influências que eu conheço. E justamente por causa disso, pela habilidade dela em mostrar o que ela gosta e convencer as pessoas em cima disso. Convencer as pessoas de que o que ela está fazendo é a melhor coisa do mundo, sabe? Eu acho que isso daí é importante. E uma das coisas, aí vou aproveitar minha avó aí, como exemplo de novo, como grande influencer que a minha avó uma das grandes habilidades da minha avó é a habilidade dela de fofoca. E a fofoca da minha avó é ótima. E assim, não é fofoca, é storytelling. Como a gente falaria
ali no mundo da agência, né? É a sua habilidade de contar uma história. Porque a foca nada mais é do que, se você coloca, transmite aí pelo número, pelo mundo do briefing, o mundo das deadlines, não sei o que, o mundo desses jargões publicitários, fofoca é storytelling. E que é a sua habilidade de você saber como que você conta uma história e como que você envolve pessoas na história. É interessante porque, assim, as pessoas também, da mesma forma que as pessoas têm esse problema com a gente falar de influencer, de blogueirinho, não sei o quê, as pessoas têm problema de falar que estão fazendo fofoca, né? Ou que isso existe. Mas é a mais antiga das formas de você contar uma história. Ah, você viu o que fulano fez? Você viu o que está acontecendo, não sei o quê? Que é a forma da gente realmente criar relações. Isso daí, existe várias pesquisas em cima disso, que eu não trouxe aqui, não sei porquê, mas existem várias pesquisas em cima disso, de que fofoca é uma coisa que cria laços e que cria relação entre as pessoas. Por quê? Porque existe o storytelling, que é isso daí de você saber contar história, e existe, de um outro lado, a ideia de uma criação de comunidade. Que o que eu conto para você começa a fazer parte da sua cultura também, começa a fazer parte do que você entende ali do seu mundo, né? Então, isso é tão importante, de alguma forma, para nós, que, assim, não sei se vocês ouvem muito podcast. Eu ouço muito podcast. Mas, por exemplo, o podcast um dos podcasts mais famosos do Brasil, na verdade, é o Não Inviabilize, que eu não sei se vocês já viram, mas o Não Inviabilize é basicamente só fofoca. Assim, eu sou Não Inviabilize, estou pro banho, porque assim, é um assunto que eu fico assim, tá tudo bem, é interessante, é curioso, né? Só que sempre depois eu chego assim e falo, não, vocês não sabem a história que eu vi. Eu ouvi uma história outro dia, por exemplo, vocês não sabem a história que eu vi. Outro dia teve uma história de uma menina lá, uma mulher no podcast, que ela descobriu que o marido dela estava traindo ela com uma das melhores amigas dela, porque os dois tiveram frieira no mesmo momento. E tanto a amiga como o marido. E ela descobriu que não apenas isso, mas o filho da amiga era do marido dela. E já tinha 4 anos, sabe? E assim, é uma história que por causa de ter alguma. Do jeito que conta, o que faz, a gente quer compartilhar, né? E eu gosto muito de um exemplo, também não sei se vocês seguem, e é horrível não ter feedback em cima disso também aqui, enquanto estou falando com vocês, mas eu gosto muito do exemplo, por exemplo, do Vitor Oliveira, em termos de como que ele conta e como que ele envolve as pessoas dentro do perfil dele a partir de contação de história mesmo, de conseguir trazer tanto referências do universo das pessoas, do que elas estão falando e tudo mais, como referências como colocar referências dele e criar a partir da comunidade. Então, por exemplo, uma das coisas que o Vitor mais faz é uma série de stories que está lá nos destaques dele. Uma série de stories que se chama Não Está Sendo Fácil, que as pessoas contam histórias da vida delas e ele vai comentando em cima delas nos stories dele. E uma coisa que eu acho que é muito interessante, que eu acho legal trazer para cá também, é o fato de que ele acaba criando piadas internas com as pessoas. Então, por exemplo, ele fez alguma referência a, sei lá, uma pessoa que bebia muita água. Aí ele vai ficar falando sobre beber muita água. Estou usando água só que estou nesse momento bebendo água aqui. E ele vai ficar falando muitas vezes, fazendo essa referência de beber água enquanto está dentro desse universo dele. Enfim, e o que eu gosto do Vitor também é que acaba trazendo para a gente uma certa discussão do que é que as pessoas confiam nele também. O que traz uma confiança para o seu conteúdo. Porque o que eu acho que é legal? A gente começar a notar por que você confia nas pessoas e por que você confia no que alguém que você segue fala para você. E para mim, aí a gente poderia conversar sobre isso. Para mim, confiança, ela é uma mistura de sua autenticidade, então você saber quem que você é ali e como que é o seu jeito de falar, porque várias vezes a gente tenta copiar um pouco o jeito das outras pessoas de falarem, o jeito das outras pessoas de de abordar os assuntos e tal. E na verdade, a gente precisa muito de autenticidade. Por exemplo, eu sou uma pessoa
que eu fico tímido muito fácil. Eu sou uma pessoa tímida. Eu sou uma pessoa extrovertida, mas eu sou uma pessoa muito tímida. E aí, quando eu começo a falar sobre isso, eu já começo, por exemplo, a sorrir um pouquinho, a ficar, tipo, vermelho nos meus stories mesmo. Eu faço algumas perguntas, eu fico vermelho quando eu falo lá. E tudo isso daí faz as pessoas acreditarem na minha mensagem. E assim, não é uma estratégia, mas faz parte de ser uma estratégia. Não chega a ser uma estratégia porque, no fim, sou eu falando sobre isso, mas o fato de eu ser autêntico nos meus stories nos meus perfis e tudo mais, e eu tenho, assim, 25 mil seguidores nas minhas redes, mas mesmo assim, uma coisa que eu esqueci de falar, que é importante, eu ganho dinheiro com as minhas redes desde quando eu tinha 5 mil seguidores, eu tinha um blog que tinha 70 mil acessos mensais no blog, que se você não sabe nada sobre blog, é muito, muito pouco. Mas eu ganho dinheiro com a internet, eu vivo disso desde essa época. Além do trabalho que eu faço sendo estrategista sobre marketing digital e tudo mais. Mas, enfim. Então, essa minha autenticidade de quando você fala do seu jeito o que você quer falar é uma coisa muito, muito importante e que às vezes a gente deixa um pouco para trás. Então, por exemplo, se você está desconfortável em falar com a câmera, se você está desconfortável em falar nos stories, por exemplo, que eu tenho um curso de stories, eu sei bem isso, muito, muito do meu público tem esse desconforto em frente à câmera, eu acho que uma coisa que é importante é você assumir esse desconforto. Assume isso e fala assim, gente, eu estou morrendo de vergonha de falar sobre isso daqui, mas esse caderno é tão legal que eu tenho que mostrar para vocês. E isso daí é o que causa você deixar de ficar falando as coisas como vitrine e você deixar de você falar assim, olha esse caderno que eu tenho para mostrar para vocês, ele está por apenas R$ 20 nessa loja tal, sabe? Você deixa de vitrine, que eu acho que esse que é o conteúdo que acaba sendo, as pessoas acabam tendo aversão a isso, só aquele conteúdo venda, venda. Imagina as pessoas que você segue, eu acho que sempre é essa referência para mim. As pessoas que você segue, quando a pessoa só tá ali fazendo publi atrás de publi, publi atrás de publi, e sem dar qualquer relevância para você, não faz sentido nenhum você seguir ela. E você não tem confiança alguma nela porque ela não traz verdade para você. Eu costumo dizer que quando tudo é bom, nada é bom. Então, quando alguém vem e fala assim, esse produto é ótimo, essa coisa é ótima, isso daqui é ótimo, você sabe que assim, ela tá falando isso daí só porque tá recebendo por isso. Então, você trazer essa verdade para o seu conteúdo, eu acho que ela é essencial para trazer essa confiança. Óbvio, né? Porque confiança e verdade são coisas que estão muito ligadas. E, e aí, quando você traz essa verdade junto da sua autenticidade, junto do seu jeito de contar aquilo e da sua história a partir disso, porque eu acho que a sua história sempre vai ser importante a partir disso. O que trouxe você aqui para falar sobre esse assunto? Que é justamente a sua experiência. Então, o que trouxe você, por exemplo, se eu estou falando sobre o caderno aqui, né? Eu tenho que pegar exemplos antes, né? Porque esse é um péssimo exemplo, por exemplo. Mas se eu estou falando do caderno aqui, por exemplo, o que me faz trazer aqui e falar que que esse caderno é legal e que isso daqui é interessante para você, sabe? É a tua experiência com aquele assunto. E a tua experiência com esse assunto, você mostra a partir do quê? Se as pessoas não te conhecem, se as pessoas te conhecem, tudo bem, elas sabem, o Felipe, ele entende isso daí porque ele entende de caderno porque ele está sempre escrevendo, está sempre desenhando, sei lá, por exemplo, né? Ou em qualquer coisa sobre a gente, quando a gente fala de nutrição, por exemplo, qual é a tua experiência dentro disso para você trazer essa sua verdade e a sua autenticidade em cima disso. E como a gente mostra isso para pessoas que não conhecem a gente? Por conteúdo. E por uma produção de conteúdo que, eu mudo de slide aqui, no caso, uma produção de um bom conteúdo que traga relevância, consistência e frequência. E o que significa essa relevância, consistência e frequência quando a gente fala de conteúdo? Primeira coisa, relevância é um pouco do que eu falei antes, de você pensar no seu público e no que interessa ao seu público e em como que você realmente pode ajudar esse seu público, né? Quando a gente fala de consistência, é você trazer uma mensagem que está sempre sendo a mesma mensagem. Então, eu acho que uma das coisas que eu mais vejo quando eu trabalho com marcas e com marcas grandes, assim, eu já trabalhei com muitas marcas grandes, inclusive um grande streaming que eu não posso falar o nome. Começa com ele. E muitas das marcas que eu vejo isso, as pessoas
elas acabam se perdendo um pouco, às vezes, no personagem, vamos dizer. E elas acabam deixando de ter uma consistência na mensagem que elas estão passando. Então, consistência é importante, por quê? Porque a gente fica sempre batendo na mesma tecla. E bater na mesma tecla é muito importante quando a gente está trabalhando com redes. Inclusive, se várias das pessoas que vocês seguem, eu acho que aí é um exercício de você pensar um pouquinho em cima disso também, várias das pessoas que a gente segue, elas trazem muitas vezes a mesma mensagem, a mesma coisa que elas querem reforçar da gente estar falando sobre. Então, por exemplo, uma, é, eu tenho uma coisa comigo, eu tive 2 acidentes de carro, e 2 acidentes de carro graves, assim, que se eu não estivesse usando cinto de segurança, e uma delas eu estava no Uber, e eu estava no Uber, o Uber bateu assim com força no muro, e assim, se eu não estivesse usando cinto de segurança, eu não estava mais aqui para falar isso para vocês. E por isso ser um tema muito importante para mim, de uma certa forma, eu reforço sempre o uso de cinto de segurança. Então, toda vez que eu estou no Uber, por exemplo, toda vez que eu estou num carro, eu estou fazendo algum story, alguma coisa assim, eu falo sobre usar o cinto de segurança. E essa é uma consistência na minha mensagem, que é uma mensagem que está sempre ali. Eu coloco, por exemplo, de formas diferentes, né, no que eu estou falando. E é uma mensagem que eu sou bem orgulhoso de fazer, porque é uma coisa tão pequena, mas que eu já recebi tantas mensagens de pessoas, porque eu faço isso daí desde 2017. Desde 2017 eu reforço muito esse uso de cinto de segurança. E, então, nos últimos 5 anos, eu já recebi mensagens de tanta gente que falou assim: olha, eu tive um acidente igual ao seu no Uber, mas desde quando você falou de usar o cinto de segurança, eu uso, e agora eu tô, tipo, só tive algum problema aqui, que bateu muito forte, não sei o quê, mas eu acho que você salvou minha vida. E eu acho que é um negócio que, obviamente, estou usando um exemplo muito, né, até um exemplo meio down aqui, mas é um exemplo muito específico, mas é que é para falar da consistência da mensagem, de você estar sempre falando dessas coisas, mas de formas diferentes. Isso é importante. E aí, em terceiro ponto, essa frequência. Porque, obviamente, depende da rede, mas eu acho que frequência é a coisa mais difícil da gente ter quando a gente trabalha em redes sociais. E assim, se vocês produzem conteúdo de alguma forma, talvez vocês concordem comigo nisso. Que eu tenho o maior problema da frequência, assim, que eu crio toda uma estratégia e eu crio tudo que eu quero fazer. Aí eu começo a fazer sobre essa estratégia. Eu falo assim: eu vou postar todos os dias no Stories. Eu vou fazer 3 Reels por semana, por exemplo. E chega em algum momento eu falo: eu não consigo fazer 3 Reels por semana e desisto e paro totalmente e fico 2 meses sem fazer Reels, por exemplo. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Essa frequência de você estar no dia a dia das pessoas, no dia a dia que você segue, é uma coisa extremamente importante. E a gente tem muitos canais para fazer isso e muitas plataformas que permitem isso, né? Então, por exemplo, se você, Telegram é um bom canal de comunicação, como que você vai estar presente frequentemente na vida das pessoas com relevância e com essa consistência, né? Se, no meu caso, Stories é uma ótima plataforma para mim. Como que eu vou usar os Stories? Stories é uma ótima plataforma porque, assim, para quem você mais segue, aquelas 5 primeiras bolinhas que sempre aparecem lá, você provavelmente assiste elas logo que acorda, assiste elas quando está no banheiro, assiste elas quando você parou para almoçar, assiste elas quando você parou para jantar, assiste elas no transporte ali, no ônibus, e assiste elas antes de dormir. Então, existe essa presença na vida das pessoas que ajudam muito a gente a voltar para o que que eu estou falando antes, voltar a criar essa confiança nelas. Por quê? Elas conhecem você, e elas se aproximam de você, e elas conhecem você, provavelmente, quem segue mais, como se fossem grandes amigos de você. Ou às vezes são grandes amigos teus, né? Grande presença na tua vida de alguma forma, você na vida deles de alguma forma. Então, acho que quando a gente começa a pensar nisso daí, relevância, consistência, frequência, desse jeito, ajuda a gente a entender um pouquinho e ajuda a gente a pensar estrategicamente no nosso conteúdo também. E aí eu falo justamente de estratégias. Eu trouxe aqui, rapidamente, porque quando eu começo a falar não para mais também, né? Eu trouxe aqui 5 estratégias que eu acho que podem ser legais, 5 coisinhas para a gente pensar, na verdade, porque eu queria que fosse uma coisa bem aberta aqui também. 5 coisinhas para a gente pensar na hora da gente criar conteúdo. Porque assim, eu sei que aqui eles estão realizando, tipo,
um certo evento, sou a primeira dessas palestras, depois vão ter mais duas aqui que vão falar com vocês sobre isso, e eu acho que legal a gente ter algumas coisas em mente na hora de criar conteúdo. A primeira coisa, questão da comunidade. A gente não valoriza suficientemente o nosso poder de criar comunidade e o poder que a gente tem em aproveitar essa comunidade ao nosso benefício, para o benefício do nosso conteúdo, para o benefício do que a gente quer falar. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente pode falar de comunidade é a noção de que com a internet e tudo mais, as pessoas estão dentro e seguem, tem muitas opções de pessoas para seguir. Então, por que a pessoa te segue? Porque ela se identifica com você. Então, volto de novo ao ponto da gente ser autêntico no nosso conteúdo, da gente falar sobre isso, porque você tem que aproveitar da sua comunidade quais são os problemas que elas têm, o que você pode ajudar elas a resolver, como que você pode ter uma influência positiva na vida delas, que aí volta também um ponto de relevância. Então, quando a gente fala de comunidade, é uma via de mão dupla, justamente. Não só você entregar coisa para elas, mas você aproveitar coisas que elas estão te dando e fazer, e com isso, criar um novo conteúdo em cima disso, criar alguma coisa em cima disso. Então, por exemplo, pode analisar. Quem vocês mais seguem, com certeza aproveitam muito, tipo, respostas do público, ou por exemplo, aproveitar alguma coisa de alguma mensagem que mandaram para eles, e aí eles aproveitam para tornar algum assunto em cima disso. E criar comunidade é realmente você pensar naquela comunidade. Eu odeio, e eu acho que não tem nada a ver, aquelas pessoas que só colocam pergunta na legenda da foto do Instagram, assim, qual que é o seu sorvete favorito? E aí, sei lá, cara, você realmente está interessado no sorvete favorito? Isso daí tira a autenticidade, tira qualquer poder em cima disso, porque realmente a pessoa não está interessada em nada no seu sorvete favorito, sabe? Mas aí se você começa a aproveitar isso daí, você começa a aproveitar isso pro seu conteúdo, já é outra história. Enfim, a primeira coisa que eu quero que você tenha em mente é a sua comunidade e a força que você pode exercer na sua comunidade, lembrando que todos nós somos influencers, né? Segunda coisa, que eu acho que essa é a maior dica de aprender qualquer coisa sobre estratégia é você pensar sobre você, sobre o seu consumo de redes e como que você usa o seu Instagram. Porque normalmente, principalmente quando a gente tem comunidades pequenas, assim, obviamente, se a gente está falando, sei lá, da Jade Picon, ela tem milhões de seguidores e ela não está... E os seguidores dela estão completamente em outro mundo dela, né? Porque nem todo mundo tem o dinheiro que Jade Picon tem. Enfim. Mas se a gente pensa em comunidades menores, normalmente as pessoas que te seguem, elas vão ser muito próximas de você. Muito próximas, tanto em hábitos de consumo, como, que eu digo em hábitos de consumo só de redes, ou de onde investe o dinheiro, ou de como vive a vida, né? E aí eu acho que é legal você se perguntar, o que faz você seguir alguém? Pega a sua lista, realmente, pega a sua lista de quem você segue no Instagram, entra lá e começa a ver. Eu sigo essa pessoa por quê? Porque é engraçada. Eu sigo essa pessoa por quê? Porque ela me entretém. Eu sigo ela por quê? Porque eu sou obrigado, porque é o meu primo, sabe? Enfim. E pega nessa parte das pessoas que mais te interessam, que você realmente acha mais interessante, e, e começa a anotar mesmo. Pega e coloca do lado assim, eu sigo essa daqui porque eu acho os stories dela muito bonitos. Eu sigo essa daqui porque as dicas dela são sempre muito boas. Eu sigo essa daqui porque eu confio muito no que ela fala. E aí pergunta, por que você confia muito no que ela fala? O que ela fala, o que traz de confiança na fala dela, sabe, para você? Quando a gente começa a destrinchar isso, a separar as coisas, entender por que a gente faz isso, por que a gente está seguindo as pessoas, a gente começa a receber muita informação do que a gente pode fazer. E começa sim a criar a nossa estratégia. Eu acho que essa daí é uma das coisas mais legais de você fazer, é tirar um tempinho mesmo para você parar e se perguntar. E várias vezes você vai acabar dando um follow num monte de gente que você fala assim, para que eu sigo isso daqui? Não tenho a mínima ideia, então para que eu vou seguir, para de seguir, né? Enfim. Então, acho que você entender o que faz você seguir alguém é algo que pode ajudar muito a você a pensar como que você pode direcionar o seu conteúdo de alguma forma. Isso daí, estou falando em Instagram como exemplo, mas se você usa o YouTube, vai no YouTube. Se você usa o Telegram, vai no Telegram. Se você usa, sei lá, e-mail, pensa no e-mail. Então, a gente consegue pensar isso daí no Facebook também, o que for,
o que que faz você consumir o conteúdo dessas pessoas no dia a dia delas, no seu dia a dia, né? Terceira parte que está relacionada com essa segunda dica que eu dei. E, de novo, a gente volta a falar aqui sobre autenticidade, que é você encontrar a sua forma de falar. E não você pegar e falar assim, ai, eu vi que a Valentina não sei o que, ela fala desse jeito. Então você tenta imitar aquilo, você tenta imitar o jeito de trabalhar com, sei lá, marcas como alguém que tá trabalhando com uma Chanel, por exemplo. E eu acho que isso acaba podando muito a nossa forma de trabalhar e encontrar a autenticidade dentro do nosso conteúdo. Então, você encontrar a sua forma de falar. Assim, é alguém mais tímido? Como eu falei antes, é mais tímido? Aproveita isso a seu favor. É uma pessoa que é mais low profile, né? Não posta tanto? Aproveita isso a seu favor. Você sempre tem as vantagens do jeito que você fala dentro disso. Eu acho que isso que vai acabar trazendo muita confiança para você é justamente você criar essa relação com o público e mostrar que você também é uma pessoa como ela, sabe? Mas você também tem os mesmos problemas dela, é gente como a gente. Eu acho que isso daí é a grande vantagem que micro-influencers, gente com menos de 10 mil seguidores, nano-influencers, né, ou micro-influencers, tem em cima de gente que tem muitos, muitos seguidores, milhões de seguidores. E, inclusive, aí contando fofoca para vocês, afinal, eu já fiz campanha com uma cantora famosa, não vou falar quem, então fofoca pela metade quase mata a fofoqueira, né? Mas eu já trabalhei com uma cantora que tinha, na época, 5 milhões de seguidores. E aí a gente contratou para uma campanha, era essa de 5 milhões de seguidores, e uma influencer que tinha 22 mil seguidores na época, né? Para o mesmo produto, para a mesma coisa. A gente contratou duas e, sem brincadeira, a de 22 mil seguidores, ela teve uma taxa de conversão, ela conseguiu converter, assim, nem taxa, na verdade, que não é percentual, era em número mesmo, em número, ela conseguiu converter 3 vezes mais do que a cantora que tinha 5 milhões de seguidores. E por que isso? Porque o nosso produto estava muito mais alinhado com aquela lá de 22 seguidores. E aí, ela tinha a forma de falar dela, e para o público dela, fazia muito mais sentido o que ela estava falando e do jeito que ela estava falando. Porque ela tinha verdade no que ela estava falando. E eu acho que essa é uma coisa importante. Por exemplo, eu não faço publi de produto que eu não uso. E é uma regra minha, assim, eu acabo falando não para um monte de coisa, que eu não deveria falar, inclusive, mas eu sempre gosto de falar e de ser real com o que eu uso, com o que eu vivo, né? E aí cada um faz a sua, mas assim, para essa daí do 22 mil seguidores, agora ela tem muito mais do que isso. Mas na época ela conseguiu essa conversão justamente porque para ela era uma coisa tão importante e tão relevante para o público dela e ela sabia o jeito de falar sobre isso, que fez todo sentido. Aí vamos à dica número 4. A gente dá 2 passinhos para trás. Na hora de produzir conteúdo, ou na hora de pensar no que você está fazendo e tudo mais, você não precisa ir pela primeira ideia, pela primeira forma de você falar sobre isso. Assim, é o que eu falei. Vai vender o caderno aqui, né? Você pode pensar, eu vou falar sobre isso porque eu tenho que falar sobre isso. Vou falar, não, eu tô vendendo aqui o caderno, não sei o quê, custa tanto. E essa daí é a forma básica. Se você dá 2 passinhos para trás e pensa no que a gente falou agora, na sua questão de comunidade, no o que as pessoas fazem para, o que faz você seguir as pessoas, na verdade, né? E na sua forma de falar, você chega assim e fala, puxa, eu poderia começar a abordar sobre esse caderno dessa outra forma. Eu poderia contar essa outra história. O que a gente falou da fofoca é a forma de você contar uma história. Você deixa de ser a vitrine e você fala assim, você coloca isso daí no dia a dia da pessoa. Você coloca esse produto que você quer falar na realidade da pessoa. Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal da gente sempre pensar que muitas vezes a gente só pensa, pega ali o celular e começa a produzir conteúdo, sabe? E não, eu acho que a gente tem que dar 2 passinhos para trás e pensar assim, cara, como que eu posso passar uma mensagem mais efetiva com isso? E isso, da efetividade da mensagem, ela vai ser essencial para, primeiro, não cansar a gente, porque eu acho que uma das coisas que mais cansam na hora da gente produzir conteúdo, e eu não sei se vocês também se identificam com isso, é a falta de resultado em cima do que eu estou fazendo. Então, você está fazendo story e só está com, sei lá, 100 views.
né? Quando você tem, sei lá, 20 mil seguidores, sabe? E aí você fala, caramba, tudo que eu faço, tô tendo esse trabalho de gravar e não tô atingindo as pessoas. E muitas vezes o que a gente precisa fazer é dar esses dois passinhos para trás e pensar qual que é a melhor maneira que eu posso contar essa história. Qual que é a melhor forma de eu atingir esse público, né? Então isso daí é essencial a gente ter esses dois passinhos para essa análise e justamente colocar essa estratégia em ação, em cima do que a gente falou até aqui, né? De como que você conta uma história, como que o que te atrai no conteúdo dos outros, como que você aproveita essa comunidade e tudo mais. E aí, a dica número 5 é você ter em mente sempre, 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 o momento dos seus seguidores. Que assim, o momento dos seus seguidores significa tanto o momento do dia, assim, o momento do tempo, né? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, domingo à noite. Não sei quanto a vocês também, mas domingo à noite é o melhor dia para os meus stories. E por quê? Porque, sei lá, domingo à noite as pessoas devem estar muito entediadas, pegam muito o Instagram e é um ótimo dia quando eu quero falar de qualquer coisa nos stories eu consigo ter isso. Então, você ter essa noção, quando que a sua mensagem vai atingir o seu público, ele vai estar almoçando, quando vai estar falando disso, então ou vai estar pré-almoço, então eu consigo aproveitar um pouco a realidade que as pessoas estão com fome ao meio-dia no Brasil, né? Então, isso daí é uma coisa que você pode aproveitar. Ou ela vai estar antes de dormir, que tipo de mensagem eu posso passar para ela que pode acalmar ela antes de dormir, por exemplo, né, se for o caso. Então, eu acho que você pensar tanto no tempo e também no momento dos seus seguidores em relação a você, que é basicamente o quão preparados os seus seguidores estão para ouvir alguma mensagem que necessite de alguma conversão. O que que significa, por exemplo, se eu não te conheço, e eu não conheço provavelmente nenhum de vocês conhece, por exemplo, se eu estou aqui vendendo esse caderno, como eu já falei, não faz um sentido para vocês, porque eu nunca criei uma relação qualquer com vocês. Então, o que eu falo aqui, e até essa palestra, por exemplo, pode não é, ter o mesmo efeito de uma pessoa que você conhece, você respeita em cima disso. Então, você entender o que a gente chama em publicidade de jornada do consumidor, né? Você entender qual que é essa jornada, qual que é essa saga do seu público no consumo do seu conteúdo e como que você está afetando ele ao longo do dia, acho que isso daí é muito, muito importante para a gente conseguir gerar conversão e conseguir gerar essa mensagem, né? Então, você aproveitar esse momento deles, eu acho que é essencial para a gente conseguir ter melhores resultados e mais efetividade no que a gente produz e sendo influenciador, né? E no conteúdo que a gente faz. Enfim, é o que eu falei. Eu estou usando aqui o Instagram como exemplo, né? Isso aqui é o meu Instagram no caso. Só que a gente poderia estar falando de qualquer outra rede. Uma coisa que eu quero trazer também aqui, só como talvez uma dica extra, aproveita todos os canais que você tem, sem exageros, assim, sem você ficar muito enlouquecendo em cima disso, aí tem que produzir em tudo, não sei o quê, mas pensa assim, onde que a minha mensagem pode ser mais efetiva? Por exemplo, para mim, é aqui, justamente onde eu estou, nos meus stories, é onde tem minhas mensagens mais efetivas, que é onde eu consigo me conectar melhor com o meu público. E é isso daí que eu mais gosto de fazer, por exemplo. Mas às vezes para você vai ser no Reels, às vezes para você vai ser no TikTok. TikTok, por exemplo, é uma ótima ferramenta para você atrair mais gente, né? Para você conseguir ter uma dispersão maior do seu conteúdo, né? Mas pode ser uma ferramenta que não é tão boa para você converter. Então, você fazer esses testes é alguma coisa muito importante e levar em conta, ok, que redes que podem ser legais para aproveitar, que canais podem ser legais. Aproveita isso para você e vai fazendo esse teste também. E eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês, que aí era. Já estou batendo no meu tempo aqui também. Ah, para mim é muito estranho, porque eu tenho esse senso de comunidade que eu preciso dar feedback dos outros enquanto estou falando, então para mim é muito estranho eu dar um play aqui em falar com vocês por 30 minutos, sem saber direito qual que é a resposta em cima disso. Eu não sei como que eles querem fazer aqui, se eles querem abrir para pergunta, abrir para qualquer coisa, para a gente conversar um pouquinho. Por mim, tudo bem, mas eu não sei como está a agenda de todo mundo dentro disso. Mas eu queria trazer para vocês de novo essas noções de você lembrar que todo mundo é influencer, todo mundo pode influenciar um ao outro, então todo mundo é influência dentro disso. Qualquer um de nós pode
conseguir contar uma história, e eu acho que a história sempre é mais efetivo na hora da gente vender, na hora da gente atrair um pouco o público. Então, trazer essa identificação, o que que você tem, do mundo que você vive, de como que, da sua vivência, assim, que isso daí vai trazer para você muito mais confiança, porque a gente trabalha com essa autenticidade, com a verdade, né, em cima disso. E aí, o que que faz com o conteúdo, que eu falei de relevância, frequência e consistência. E essas dicas que eu dei, de você pensar em comunidade, pensar principalmente em o que que atrai você no conteúdo dos outros e o que que faz, bom, enfim, como que você pode aproveitar esse momento do público a seu favor, ok? Não sei se, acho que trouxemos tudo aqui assim para vocês, eu acho que é isso. Vamos lá, Paloma, pode falar. Paloma e André. Oi, Felipe. Bem, eu queria avisar o pessoal que se eles quiserem fazer pergunta, eles estão liberados. Eu só não tenho Boa. certeza se dá certo para ligar o microfone. Então, se vocês não conseguirem ligar o microfone e quiserem usar o último post para poder escrever as dúvidas de vocês, eu posso ler aqui para o Felipe e ele acompanha com a gente. Boa, obrigado. Também estou com o grupo aberto aqui, olhando. Então, não sei se a gente vai ter esse momento. Nossa, mas é que eu falei muito agora. Eu não parei de falar nos últimos 40 minutos, gente. Então, isso é isso, né? Vou fazer. Eu ia falar que tá aqui, Deus me livre. É, Enfim, de novo, para quem não me conhece, é verdade, eu esqueci de falar sobre isso, né? Eu, de novo, porque algumas pessoas entraram depois, mas eu sou Fê Pacheco em todas as redes, então vocês podem me seguir por lá, podem conhecer melhor o trabalho por lá e podem mandar DM por lá também, porque eu valorizo muito a minha comunidade, como eu falei aqui, e valorizo muito as mensagens que a gente recebe e trazer essa conversa, e criar essa conversa dentro das redes também. Então, acho que é um pouco disso. Agora temos uma pergunta aqui. Quando volta o link? Não sei quando volta o link. Bom, enfim, não era uma pergunta para mim, talvez. É, acho que é isso. Pô, tem mais alguma coisa? Talvez. A gente espera mais um pouquinho. Ah, não, eu já tô vendo que tem mais gente fazendo pergunta. Isso, a Isabela está digitando, mas enquanto isso a Acabei de gente ver. ia estender o convite. Na verdade, avisar que todas as perguntas não relacionadas com o workshop a gente vai responder por escrito, como a gente costuma fazer. E a gente queria convidar vocês para os próximos workshops que vão acontecer na quinta-feira, dia 13, e sexta-feira também. Boa. Então, quinta-feira, dia 13, que hora, Paloma? Também às 19 horas. Também às 19 horas. Boa. Isso até porque, né? Aqui já está ficando tarde. Mas tudo bem, eu vou esperar a gente terminar aqui as mensagens. Hum, hum. Eu ia contar alguma fofoca. Aí. Boa. Devo esperar, Paloma? Eu acho que, por conta do horário, a gente pode encerrar. Não, mas E tudo aí, bem, por mim tudo bem. Eu tô ok de ficar aqui. É que eu só me sinto. É que se a gente ficar conversando aí e você, tá tudo bem. O problema pra mim é ficar falando sozinho aqui. É, é, esse entretenimento, né? Mas eu não tenho problema nenhum de esperar. E assim, gente, por favor, vocês estão aqui, podem abrir aqui. Pode pedir pra falar. Eu acho que quando você pede no microfoninho ali pra falar aqui no meio, porque eu tô aprendendo hoje a mexer no Telegram Live também. Então, quando você clica na mãozinha pra cima aí,
você pode, é, você pode fazer alguma pergunta. Mas eu acho que, mas eu acho que como também isso daqui está sendo gravado, eu acho que todo mundo aproveitar aí para ouvir depois e tudo mais, porque eu acho que aqui a gente tratou de muitos pontos de como que você pode aproveitar essa ideia de você ser influencer dentro do seu dia a dia, dentro do seu conteúdo, tá bom? E qualquer coisa, é o que eu falei, sou Fê Pacheco nas redes, e aí você pode me chamar por lá também, beleza? Então, obrigado, gente. Obrigado também pelo convite e até a próxima, acho.